Quantas vezes você já não tentou fazer alguma coisa e desistiu? Às vezes por medo, medo de não dar certo, às vezes por vergonha, ou por se sentir incapaz de fazer algo. Isso tudo pode estar relacionado às nossas experiências passadas. Eu sou Marina Farão, sou a primeira mulher do Brasil a fazer facas, sou cuteleira. Sou também empresária, sou mãe, sou filha, sou avó e sou também mentora e palestrante. E essas minhas experiências me trouxe até aqui hoje para compartilhar com vocês alguns dos meus bloqueios, né, que eu tive na vida e como afinal eu consegui enfrentar tudo isso. Eu quero que vocês prestem atenção porque isso é muito importante. E eu quero aqui com vocês hoje fazer com que vocês entendam o quanto é importante começar do começo. Se você não se inscreveu ainda aqui no canal, se inscreva, porque nós temos muitos assuntos importantes para conversar. Por muito tempo eu tive receio de falar sobre a minha história, sobre o meu valor, sobre quem eu sou. Eu sempre achava que a minha história não tinha graça, que a minha história não tinha muito valor. Mas isso a gente só consegue entender, a gente só consegue aceitar quando a gente para entender os porquês das nossas vidas, os conflitos que existem entre nós. E quando olhamos para a nossa história, e você pode estar aí dizendo que a sua história não é emocionante, que a sua história não é relevante, mas não, ela é muito importante para o seu crescimento, para a sua vida, para fazer com que você entenda quem você é e como afinal você chegou até aqui. A minha história não é diferente da sua. Eu tenho certeza que você passou por muitas dificuldades, por muitas coisas difíceis, tomou muitas decisões difíceis e que muitas vezes você teve muito medo, você teve muita insegurança de tomar decisões que levasse você a fazer aquilo que fazia sentido para a sua vida. E muito desses nossos bloqueios, dessas nossas dificuldades da vida está relacionada ao que nós fomos no passado, às nossas experiências passadas. Inconscientemente nós tomamos decisões levados por influências daquilo que nós fomos, de pessoas que passaram pelas nossas vidas, de pessoas que fizeram parte da nossa história. E existe uma pessoa que é uma referência muito forte para nós, principalmente nós mulheres, que é a nossa mãe. A minha mãe, hoje, ela tem 90 anos e mesmo assim ela ainda influencia muito nas nossas decisões, nas nossas atitudes, né, nos dias de hoje. E essas experiências que ela nos passou, essa educação que ela nos deu, isso fez sentido para a vida dela, para o momento dela, para o círculo de amigos, para o ambiente, né, que ela estava vivendo naquele momento. E isso fez sentido para ela. E quando nós transferimos isso para nós, isso passa a não ter sentido, isso passa a não encaixar naquilo que nós precisamos para a nossa vida, para sermos pessoas prósperas, para sermos pessoas realizadas. Então é importante que você pare e que você pense, que dê uma limpada em toda a sua vida, os seus problemas, né, atuais, esqueçam eles e comece do começo. Comece entendendo quem é você, quem foi você no passado. Olhe para a sua história, mas não com um olhar de sofrimento, com um olhar de tristeza, mas sim com um olhar de aprendizado. A sua história precisa dizer para você quem você é hoje e quais os reflexos que você está tendo das suas experiências passadas. Estamos vivendo em um momento muito diferente do que a sua mãe viveu no passado. Mas, infelizmente, trazemos para nós a referência da mulher, da mãe. E muitas das vezes essas referências, elas atrapalham o seu relacionamento com o seu parceiro, o relacionamento com os seus amigos, porque a mãe,
A mulher do passado, ela era a mulher protetora, a mulher que fazia tudo, a mulher excepcional, a mulher guerreira, a mulher que era eficiente em tudo que fazia e principalmente, né, fazia um monte de coisas para que ela se tornasse uma mulher valorosa. Minha mãe conta hoje, né, nas histórias que ela conta, que ela saía para trabalhar e estava escuro, e quando voltava ainda estava escuro. Mas mesmo assim ela precisava lavar, passar, cozinhar, cuidar da casa, cuidar do marido, fazer a janta, cuidar das crianças. Mas hoje isso não cabe mais para você. É claro que é importante cuidar da família, é claro que é importante cuidar dos filhos, educar os filhos, mas naquele momento, naquela época dela, ela não tinha tempo para ela. E isso não era importante para o momento dela. Isso não era importante para a criação da mulher valorosa que ela precisava ser. Hoje nós estamos vivendo um momento em que para a gente ter atenção, para a gente ser valorizada, primeiro nós precisamos nos valorizar. Primeiro nós precisamos entender quem somos. Primeiro nós precisamos nos colocar em primeiro lugar sempre. Porque é só assim que nós vamos conseguir entender os nossos valores. É só assim que a gente vai conseguir se valorizar. Então pare e pense e dê um tempo para você. Dê um tempo para você estudar quem você é, o que você tem feito nos dias de hoje e o que é que isso tudo tem influenciado e como que isso tudo tem influenciado na sua vida. Às vezes você quer fazer alguma coisa, às vezes até simples, mas você acaba que não tendo coragem. E tudo isso levado a entender e acreditar que talvez esse não seja o momento, que talvez a sua mãe não faria isso, que talvez essa não fosse uma atitude, né, que as pessoas iriam valorizar ou entender ou aceitar. Então estamos todo o tempo tentando entender o que as outras pessoas vão achar de nós. Esse não é mais o momento de você ficar escondida, apenas sobrevivendo. Entenda que os reflexos do que você viveu no passado estão influenciando diretamente nas suas atitudes. E a única forma de você mudar isso é buscando as respostas aqui, olha, dentro de você. Entendendo e procurando saber quais as suas crenças, o que você acredita ser algo de valor, o que você acredita que você deveria fazer para se tornar uma mulher valorosa. E é claro, né? Nossa mãe, ela fez tudo para nos dar o melhor. A intenção foi muito boa. Como ser humano, nós precisamos evoluir a todo momento. E a todo momento nós precisamos buscar um começo. Se nós temos dúvida, se nós temos insegurança naquilo que vamos fazer, precisamos buscar entender os porquês da vida. Por que que afinal nós não conseguimos fazer aquilo que muitas vezes é fácil, aquilo que muitas vezes a outra pessoa faz com tanta facilidade? E você é uma mulher incrível, que você nasceu para ser próspera, para você fazer aquilo que você bem entender dessa vida e ser uma mulher valorosa. Mas não espere da outra pessoa. A sua jornada, ela é individual. O seu crescimento é individual. Não estou falando de individualismo e nem estou falando de ser uma pessoa solitária. Mas, sim, você precisa entender que você tem total capacidade para crescer, né, diante das suas necessidades, dos seus desejos, dos seus objetivos. Você precisa crescer, você precisa mudar, porque quando você mudar, as pessoas que estão à sua volta, elas vão entender, porque o seu posicionamento é firme naquilo que você está pretendendo. Então as pessoas acabam que tendo que acreditar, tendo que aceitar e, consequentemente, elas vão te seguir ou não. Elas podem até ficar para trás, mas você não pode ficar para trás nessa situação. Você precisa seguir em frente. Você precisa crescer. Então, olhe para a sua história, honre a sua história e olhe para a sua história com
olhar de aprendizado. Aprenda com os seus erros, aprenda com as suas limitações. Isso vai te levar a crescer, a evoluir, a se tornar uma pessoa mais decidida, uma pessoa mais forte, principalmente mais firme nas suas decisões. E principalmente, as suas decisões, elas têm que estar muito relacionadas com o seu objetivo de vida, com aquilo que você quer, e você vai se tornar uma mulher mais realizada, uma mulher mais próspera. Então entenda, os seus conflitos, as suas dúvidas, as respostas para tudo isso está aqui, olha, dentro de você. E a única saída é você entender, é você conhecer, é você saber quem de fato você é. Eu quero que você deixe aqui os seus comentários. Diga para mim se isso fez sentido para você, porque nós vamos falar muito sobre esse assunto. E se não se inscreveu ainda, se inscreva aqui no canal, porque nós estamos aqui sempre para falar com você e a levar você a ter a vida incrível, maravilhosa que você nasceu para viver. Você é uma mulher incrível. Eu acredito em você. E assim como eu mudei a minha vida parando e pensando e olhando para a minha história, aprendendo com os meus erros e tornando, né, uma pessoa que é mais realizada, eu tenho certeza que você vai se tornar essa pessoa. Então, ó, até o próximo.